Olá, essa aqui vai ser a nossa aula de exercícios, né? Então, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou adotar um padrão da agora em diante para nossas aulas de exercícios. Eu vou resolver os exercícios de fixação e os exercícios da sessão Enem nessas aulas. Por que eu estou fazendo isso? Porque como são muitos exercícios por cada capítulo, esses exercícios vão ser como se fossem os selecionados por mim, porque a parte de exercícios propostos costuma ser um pouco repetitiva e um pouco parecida com os exercícios de fixação da sessão Enem. Então eu vou adotar esse método de resolver só a parte de fixação e sessão Enem, porque eu acho que isso cobre o suficiente do método de resolução de problemas dos outros problemas também. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os problemas que eu não resolvi aqui, podem me mandar pessoalmente que eu gravo um videozinho resolvendo e envio para vocês sem nenhum problema. Mas o método nos vídeos que eu vou adotar é resolver só esses dois conjuntos de problemas. E o que eu vou fazer vai ser sempre, eu vou estar com a minha apostila aqui, e aí eu vou ler dela os problemas. Então, o meu desejo é que vocês leiam junto comigo o problema enquanto eu estou lendo, e aí eu vou mostrando o passo a passo de resolver ele, mas a princípio é para vocês tentarem resolver antes de assistir o que eu estou fazendo na tela, certo? Então vamos começar com essa coisa. E no nosso primeiro problema aqui a gente tem o seguinte: está dizendo que em um laboratório o cientista determinou a temperatura de uma substância, considerando-se as temperaturas, e aí tem algumas temperaturas indicadas aqui, certo? Como se fossem as temperaturas obtidas então por esse cientista. E aí o que a gente quer saber é quais são os valores possíveis de temperatura. A primeira coisa então é a gente entender o que ele quer dizer então com valores possíveis. Vou colocar aqui, copiar aqui os valores de temperatura que ele obteve. O primeiro foi de menos 100 Kelvin, certo? O segundo foi de 32 graus Fahrenheit. O terceiro foi de 290 graus Celsius. E, por fim aqui, menos 290. Por fim, menos 250 graus Celsius. E o que a gente quer tentar discutir aqui é quais desses valores são possíveis, certo? E como é que a gente pode fazer isso? Então, para poder fazer isso, a gente, primeiramente, vai ter que lembrar do que a gente discutiu na aula anterior, quando a gente estava falando sobre termômetros. Então, a gente comentou que quando a gente pega um termômetro na escala Kelvin, a gente tem uma temperatura de 373 Kelvin para ebulição da água e de 273 Kelvin para fusão da água. Só que uma coisa que a gente não especificou lá é que existe uma coisa chamada 0 Kelvin, que é como se fosse aqui no nosso termômetro o valor de 0 Kelvin aqui. E esse valor de 0 Kelvin é a menor temperatura possível. E quando eu falo possível aqui, menor possível, quer dizer, é a menor temperatura possível no universo. Então, se eu tenho qualquer sistema físico, a menor temperatura que esse sistema físico pode ter é essa temperatura de 0 Kelvin. Essa aqui é a grande vantagem de usar a escala Kelvin para poder descrever um determinado sistema. Então, por isso que a gente usa ela muito no meio científico. Então, por que isso é importante? Porque não existem temperaturas menores do que o 0 Kelvin. Então, quando a gente olha para esse primeiro valor de temperatura aqui, a gente já percebe que tem um problema. Então, se esse cientista mediu um valor lá no aparelho dele, que está dizendo menos 100 Kelvin, quer dizer que esse valor está errado. Isso aqui está errado. Não pode existir uma temperatura menor do que 0 Kelvin. A gente já sabe que esse primeiro está errado, então essa não é uma temperatura possível. E aí, na hora que a gente vai analisar aqui a nossa segunda temperatura, o que a gente percebe? Lá, quando a gente fez essa comparação entre os termômetros, a gente viu que 32 graus Fahrenheit era a temperatura de fusão da água. Então isso aqui, ó, fusão da água. Se isso aqui é a temperatura de fusão da água, então essa é uma temperatura possível. Então isso aqui é possível.
certo? Então, a temperatura negativa em Kelvin é impossível, a temperatura de 32 Fahrenheit é possível. É bem possível que ele tenha, sim, medido essa temperatura no sistema dele. E aí, quando a gente vai analisar essa terceira opção aqui, terceira temperatura, a gente vai ter que fazer uma conversão. Como é que a gente sabe se essa aqui é uma temperatura possível? A gente tem que verificar se ela está ou não está abaixo de 0 Kelvin. E como é que a gente faz isso? A gente lembra da nossa expressão aqui para converter a temperatura de Celsius, certo? Para Kelvin. Então a gente viu que Celsius é igual a Kelvin menos 273, tá bom? Então aqui basta a gente agora substituir, né, o valor aqui de menos 290 Celsius nessa expressão. Eu vou isolar o TK aqui. Então TK é igual, passar isso para o outro lado somando, né? Então vai ser TC mais 273 aqui. E aí na hora que eu substituir esse valor de TC, eu vou ter menos 290 mais 273. Isso aqui vai dar pra gente menos 17 Kelvin. É como se eu estivesse dizendo que a equivalência em Kelvin da temperatura de menos 290 graus Celsius é de menos 17 Kelvin, o que é uma temperatura impossível. Então essa medida aqui também está errada, certo? Então isso aqui está errado também, o que faz com que essa última temperatura aqui seja possível, já que no nosso problema todas as alternativas têm duas temperaturas. Então a gente sabe que 32 Fahrenheit e menos 250 Celsius são as temperaturas possíveis. E para a gente verificar isso aqui, a gente vai fazer algo semelhante que a gente fez aqui. Ó. A gente escreve a nossa expressão TC igual a TK menos 273. A gente isola TK, então TK vai ser igual a TC mais 273. E aí, substituindo esse valor aqui, a gente vai descobrir que essa temperatura aqui, na verdade, é mais 23 Kelvin, certo? Então é uma temperatura positiva, quer dizer que ela é possível sim, por estar positiva na escala Kelvin na hora que a gente faz a conversão. Então a gente percebe que nesse problema aqui, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa em que a gente tem 32 e menos 250. Então, ó, deixa eu ver, vou escrever de vermelho aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Essa alternativa A aqui é a nossa correta. Então, com isso a gente pode ir para o próximo problema aqui. Então, para ir para o próximo problema, eu vou descer um pouquinho aqui no nosso arquivo, certo? E a gente vai ter a seguinte situação. O problema 2 aqui. Vou botar 02. Então, o nosso problema 2 é o seguinte. Ao visitar uma feira de tecnologia, um homem adquiriu um termômetro digital bastante moderno. Ao chegar na sua casa, guardou o termômetro na caixa de primeiros socorros e jogou fora a embalagem que estava o manual de uso do termômetro. Não façam isso, gente. Manuais são importantes. Nunca li um, mas são importantes. Um certo dia, o seu filho apresentou um quadro febril. Ele então usou o termômetro para aferir a temperatura da criança. Para sua surpresa, o visor digital do termômetro indicou que a criança estava com a temperatura de 312. Nesse contexto, a explicação mais provável para essa medida de temperatura é que o termômetro esteja graduado na temperatura de... Então, ele deve ter ficado bem assustado, porque se ele sabia ali que o corpo humano ele tem a temperatura média de 37 graus, e ele leu lá qual que foi o valor? 312, e ele pensou, meu filho está febril. Bastante febril. Isso se ele achou que realmente estava em Celsius, né? Mas, possivelmente, por que eu falo possivelmente? Isso aqui estava na temperatura, estava em Fahrenheit, porque é incomum, extremamente incomum, termômetros caseiros, assim, que a gente pode comprar para usar em casa, terem a graduação em Kelvin, certo? Muito provável que esteja em Fahrenheit. A gente já pode procurar aqui, sem fazer nenhuma conta, as opções que estão falando sobre temperatura em Fahrenheit. Então vamos dar uma olhada. Ó. A primeira opção está dizendo que
que ele esteja graduado na escala Celsius e quando convertida para Fahrenheit, a temperatura da criança corresponderá a 79, que está incorreto. Que a gente já vê que se tivesse graduado na escala Celsius, a temperatura de 312 graus seria absolutamente impossível para essa criança ter, certo? A outra opção que a gente tem aqui é que estava na temperatura de Fahrenheit e quando convertida para a escala... Então, deixa eu ir anotando aqui. O A já está incorreto, certo? Isso a gente já tem certeza que ele está incorreto. A letra B aqui está falando que ele pode estar na escala de Fahrenheit. Quando converter para Celsius, a temperatura vai dar uns 39. Então, o B... Vou até botar de verde. O B, ele é possível. Certo? A gente vai voltar nas possíveis depois para tentar analisar quais delas está correta. A letra C está dizendo que pode estar na escala Kelvin. E quando convertida para Celsius, a temperatura corresponderá a 39. Então essa aqui também é possível. Por mais que seja incomum ter termômetros caseiros em Kelvin, é possível que realmente esteja aqui na escala Kelvin. Então essa aqui também é possível. Por isso que vale a pena a gente checar. A alternativa D está dizendo que escala Celsius e quando convertida para a escala Kelvin, a temperatura da criança corresponderá a 273 Kelvin. Essa aqui, por que eu vou dizer que ela já está incorreta sem pensar muito? Porque lembra o seguinte, a gente disse que quando a gente tem um termômetro em Kelvin, 273 Kelvin é a temperatura de fusão da água. Mas lembra que 273 é igual a 0 graus Celsius, certo? Então, de maneira nenhuma, como é a fusão da água, 0 graus Celsius, de maneira nenhuma essa criança vai estar a 0 graus Celsius. Então essa alternativa D aqui também está incorreta. Isso simplesmente a gente lembrando dessa relação, né, de 273, se é a temperatura de fusão da água. E na alternativa E aqui, a gente tem que ele pode estar na escala Fahrenheit, quando convertida para Kelvin, a temperatura será de 0 Kelvin. A gente já disse que 0 Kelvin é a menor temperatura do universo. Então é pouco provável que essa criança esteja na menor temperatura possível do universo. Então E também está incorreta, por conta dessa impossibilidade da gente atingir 0 Kelvin, certo? Então esse é um detalhe importante. Agora eu tenho brincado aqui sobre ser pouco provável da criança estar a 0 Kelvin. Na verdade é impossível, a gente tem uma série de leis termodinâmicas para provar para a gente isso, que não é possível retirar calor suficiente de um objeto para que ele tenha a temperatura de 0 Kelvin, certo? Mas a gente deixa isso para uma discussão futura. Então o que a gente quer fazer aqui é comparar a letra B e a letra C para tentar ver qual delas está correta, certo? E eu vou começar olhando para a letra C porque ela é mais fácil de converter. Porque olha só, a gente está dizendo aqui que esse termômetro pode estar na escala Kelvin e a gente quer converter isso para uma temperatura em Celsius. E é muito fácil fazer essa conversão. A gente já viu, ó, temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273, certo? Então se eu quero descobrir aqui quanto que uma determinada temperatura vale em Kelvin, nesse caso a gente tem, a gente vai ter, deixa eu ver, 312 menos 273, certo? Isso aqui vai dar pra gente o quê? Na hora que a gente faz essa subtração aqui, né, a gente vai ter exatamente 39 graus Celsius. Então olha, na nossa primeira conversão a gente já obteve o resultado exato que o problema está descrevendo para a gente aqui. Então o problema fala que ele está graduado na escala Kelvin. Quando a gente converte para Celsius, a gente chega a 39 graus Celsius. Então como essa aqui já está correta, essa conversão, eu sei que vai ser a letra C aqui que vai ser a letra correta. Então nesse problema, a letra C é a alternativa correta. Eu vou sempre deixar escrito dessa maneira aqui, vou botar a letra correta dentro dessa caixinha e marcar com marca-texto para ficar fácil. Se você quiser só saber a alternativa correta,
Isso aqui vai facilitar bastante. Mas se você não tiver convencido, faça a conversão da letra B aqui, lembrando que a gente tem uma expressão que vai ser temperatura em Celsius sobre 5, deixa eu ver, isso, aí a gente quer converter de Fahrenheit para Celsius, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se vocês não se lembram dessa expressão, dá uma assistida lá na nossa aula sobre teoria, mas basta fazer a conversão. Nesse caso da alternativa B, vocês vão ver que não bate os valores, certo? Então por isso que a alternativa C é a que está correta. Então se vocês não se convenceram dessa continha que eu fiz, façam por si mesmo a continha para a alternativa B também. E com isso a gente pode ir para nosso próximo exercício aqui, o exercício 03, certo? Dos exercícios de fixação aqui. Então o 03 ele está dizendo para a gente o seguinte: tem-se uma peça de metal com orifício de diâmetro D e um pino de mesmo metal de diâmetro D2, ligeiramente maior que o orifício D1. Então o que é a ideia aqui? Então vamos imaginar que eu tenho algo como uma porquinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma porquinha aqui mais ou menos legal. Então tenho algo assim, uma porca, certo? E eu tenho um parafuso aqui que eu quero encaixar nessa minha porca. Vou desenhar um parafuso assim, certo? E a ideia é que o diâmetro aqui dessa abertura da porquinha é D1, certo? E o diâmetro desse parafuso aqui é D2, beleza? Então o que a gente quer fazer? A gente quer saber como é o melhor jeito de poder encaixar esse parafuso então na porca, certo? E aí que a gente pensa no seguinte, a gente percebe o seguinte: a primeira coisa que o problema fala pra gente é que esses dois carinhas aqui, eles são do mesmo material, certo? Então por que é importante saber que eles são do mesmo material? Quer dizer que se eu pensar assim, como eles dilatam, certo? Eu posso aquecer os dois e aí o buraco vai aumentar. Só que como eles são feitos do mesmo material, como o buraco está aumentando, o tamanho do parafuso também vai aumentar. Então eu não vou conseguir encaixar se eu aquecer os dois. Se eu resfriar os dois, eu tenho o mesmo problema. Na hora que eu resfriar os dois, o buraco vai diminuir, o parafuso vai diminuir, mas eles diminuíram proporcionalmente. Então não adianta eu resfriar os dois e nem aquecer os dois. Mas eu posso resfriar um e aquecer o outro, certo? Então eu quero que D1 diminua, certo? E eu quero que D2 aumente. E aí o que eu faço então nessa situação? Se eu quero que D1 diminua, eu tenho que diminuir a temperatura dele, certo? Aliás, eu vou fazer isso aqui azul, porque azul geralmente é cor de coisa fria. Então eu diminuo a temperatura dele. E no caso Opa, desculpa, eu falei o contrário aqui. Deixa eu apagar. Eu quero que D2 diminua e D1 aumente. Eu inverti a ordem das coisas aqui. Então, para D2 diminuir, eu tenho que resfriar ele. Então eu diminuo a temperatura dele. E para D1 aumentar, eu aumento a temperatura dele, certo? E aí quando a gente vai procurar aqui nas alternativas possíveis, certo? A gente vê que a gente pode aquecer o orifício, que é exatamente aquecer. O orifício significa aquecer a porquinha aqui. E resfriar o pino. Cadê? Aqui, ó, a alternativa C é justamente... Opa! Não, nesse caso aqui ele não dá a opção de fazer as duas coisas. Mas a gente vê que a gente pode tanto resfriar o pino quanto aquecer o orifício. Aí quando a gente vai analisar as alternativas, a gente vê que a primeira está dizendo aquecer o orifício e o pino igualmente. A gente já viu que isso não é uma boa ideia, porque os dois vão aumentar, mas como eles são do mesmo material, esse aumento vai ser proporcional.
A segunda aqui está dizendo, então vou escrever aqui, A incorreta, certo? A letra B, ela está dizendo resfriar apenas o pino. Essa aqui é possível, certo? A letra C está dizendo aquecer o pino e resfriar o orifício, certo? Isso não é uma boa ideia. Incorreto. Lembrando aqui que se a gente aquece, a gente aumenta o tamanho. Então, ó, se eu aquecer o pino e resfriar esse orifício aqui, aquecer o parafuso, resfriar a porquinha, aí o parafuso não vai mesmo entrar dentro da porquinha, por isso que está incorreto. A letra D é resfriar apenas o orifício, e aí então resfriando esse orifício aqui, resfriando essa porquinha, ela vai diminuir de tamanho, então o buraco vai ficar mais apertado, então é ruim também essa ideia aqui. Incorreto, certo? E a última letra aqui, a letra E, está dizendo que a gente pode resfriar o orifício e o pino igualmente. Só que isso também não é uma boa ideia. A gente já viu que os dois vão diminuir proporcionalmente, porque eles são feitos do mesmo material. Então essa aqui também está incorreta, certo? Por isso que a alternativa B aqui é que vai ser a alternativa correta. Vou colocar aqui, marca texto, certo? Então a alternativa B vai ser a nossa alternativa correta aqui nesse caso. Com isso a gente pode ir para o próximo exercício, que é o exercício aqui de número 04, certo? Então esse exercício de número 04, a gente tem a seguinte situação. As variações do volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico a seguir, respectivamente, pela linha contínua e pela linha tracejada. Então, ó, bom, ele usa duas linhas contínuas aqui, na verdade, só que de cores diferentes, né? Engraçado. Então, ó, a água aqui vai ser essa linha de cima, né? Vermelha. O recipiente, essa linha de baixo, verde, certo? Aí ele fala o seguinte: estudantes analisando os dados apresentados no gráfico, supondo que a água esteja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões, certo? Ele está dizendo aqui que o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. E aí, isso aqui é interessante, porque basicamente, ó, a gente está pensando no seguinte: eu vou desenhar aqui, vou desenhar de verde o recipiente, porque é a cor que está indicada ali no exercício, no gráfico, né? Então isso aqui é verde. Infelizmente, se tiver alguém daltônico, meio ruim, né? Essa ideia é minha. Tá, mas essa coisa aqui, isso aqui é o recipiente, certo? E aí esse recipiente ele vai estar cheio com um determinado volume de água, certo? E aí qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o volume, e isso aqui, ó, que eu vou dizer agora, é um volume de água. Então isso aqui é um volume preenchido de água. Então vamos pensar no seguinte: imagina que eu pego esse vermelho, essa água aqui, então essa água, e eu coloco dentro do recipiente. Aí, se os dois tiverem o mesmo volume, o recipiente vai ficar cheio até a bordinha, certo? Vai ficar cheio até a borda dessa água. E o único momento em que os dois têm o volume igual é, de fato, esse pontinho exato aqui, ó, que a gente olha no gráfico. Aqui, deixa eu desenhar o gráfico aqui. A gente tem um gráfico que é mais ou menos assim, ó. Então a gente tem... colori o negócio ali sem querer. Então a gente tem o gráfico assim e o outro assim. E aí nesse pontinho aqui em que os dois volumes, lembrando que o vertical aqui é volume, aqui é temperatura. Os dois volumes são iguais, é a temperatura de 4 graus Celsius.
Então ele está basicamente dizendo que em 4 graus Celsius, a quantidade, o volume de água, o tamanho que essa água ocupa é exatamente igual ao tamanho que o recipiente ocupa. Então o recipiente vai estar cheio até a borda. Então a primeira aqui, vou escrever aqui, ó, tá verdadeiro, certo? Agora a gente vai analisar a segunda. Está dizendo que a água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius, certo? Mas vamos pensar o seguinte, qual que é a situação necessária para a água transbordar? Para a água transbordar é necessário que o volume de água, certo, seja maior do que o volume do recipiente. Então, se a quantidade de espaço que a água ocupa é maior do que o espaço que o recipiente tem, essa água transborda. E se a gente reparar aqui no gráfico agora, ó, a água, que é essa curva de cima, certo? Ela sempre tem um volume maior aqui, ó, do que o recipiente, para todas as temperaturas que não sejam 4 graus. Então, na verdade, não é só acima de 4 graus Celsius. Tanto acima de 4 graus Celsius quanto abaixo de 4 graus Celsius, a água vai sempre transbordar. Então, a segunda alternativa aqui, ó, a segunda, ela tá falsa, ela tá incorreta, certo? E quando a gente vai para a próxima alternativa, está dizendo que a água transbordará se sua temperatura e do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius, que é exatamente isso. Então, tanto se a temperatura estiver abaixo aqui de 4 graus ou acima aqui de 4 graus, a água vai ter essa propriedade do volume dela ser maior do que o do recipiente. Então, essa terceira afirmativa também é verdadeira. De modo então que 1 e 3 vão ser verdadeiras. E na hora que a gente vai olhar para a opção possível aqui, a gente vê que a letra C, então, que vai corresponder isso, certo? A letra C está dizendo que as alternativas, as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Então, com isso, a gente fecha aqui os nossos problemas aqui do capítulo de exercícios de fixação, certo? Vou fazer mais um vídeo com os exercícios da sessão Enem e quinta-feira a gente se vê de novo aí. Na verdade, a gente se vê de novo no próximo vídeo de exercícios, mas é isso. Então esse aqui a gente encerra por aqui, certo? Vou encerrar aqui agora.